O homem precisa alcançar a consciência espiritual e deixar que o Espírito Santo te conduza fora do mal. Com o Espírito Santo ensinando, tu até aprende a cultuar, e no teu bom raciocínio, só a Deus tu vai adorar. Com a consciência dos santos, na palavra tu vai navegar. Este é um rio de águas vivas, heresia não vai aceitar. Quando adquire a consciência de Cristo, igual a Ele tu vai pensar. Tu obedece os mandamentos de Deus, do caminho não vai desviar. Aleluias. Hoje nós não vamos ler mensagem, vamos apenas conversar sobre um assunto que eu acredito que tenha muita importância na nossa caminhada espiritual. Vou falar hoje da consciência espiritual. Alguém poderia perguntar, o que é isto? O que significa esta frase de consciência espiritual? Em muitas reuniões que administrei para varões, e alguém sempre reclamava que era muito difícil alcançar o que a Bíblia quer dizer com as nossas vidas. E por algumas vezes eu pude relatar àqueles varões o seguinte, que muitas das vezes o homem quer entender as Escrituras na sua razão, mas não deixa de ser um livro espiritual. Por que espiritual? Nós conhecemos as Escrituras Sagradas como a Palavra de Deus.
E outra coisa muito importante é que Deus, ele vela por aqueles que obedecem a tua palavra. Aquele que se arrepende, aquele que se esforça para voltar a um plano espiritual, porque se nós queremos herdar a eternidade, nós vamos viver esta eternidade num plano, não é num plano carnal, é num plano espiritual, porque o próprio Deus, ele é espírito. E interessante que nós separamos aqui alguns personagens bíblicos que alguns adquiriram esta consciência espiritual e outros apenas na razão. E aqueles que pautaram a sua vida em trilhar um caminho na razão do homem, ele não se deu bem no final dessa caminhada. Então nós separamos aqui Adão, Caim, Abel, Noé, os filhos de Jacó, um dos filhos de Jacó que hoje muitos conhecem como José do Egito, Moisés, profeta Isaías, Saul, Davi e Salomão, Judas Iscariote, Pedro, Saulo e Paulo depois, Tobias e Safira. Aí alguém poderia imaginar por que esses personagens? Porque eles deram um exemplo de vida daqueles que adquiriram esta consciência espiritual e outros não, aqueles que pautaram para andar e viver na tua razão. E nós vamos, em cima desta palestra, deste assunto, a ver a consequência de cada um em um ato espiritual ou em um ato carnal. Vamos primeiro o personagem Adão. Eu classifiquei como aquele que não alcançou a consciência espiritual. Porque Deus recomenda ali, dá uma tarefa para que eles cumprissem, e ele não conseguiu cumprir, desobedecendo o principal mandamento de Deus, que era para não tocar naquela fruta do meio do jardim. E ele tocou, e todo ser humano da face da terra sabe a consequência desta desobediência, quanto custou para todo o homem na face da terra. E Caim? Até a princípio nós vemos tanto Caim como o Abel ali parecendo ter uma consciência espiritual. Caim, ele pega do fruto da terra, e a palavra diz que ele pegou do melhor, ele não pegou do pior, e vai e oferece para Deus como uma oferta, e Deus não atentou para aquela oferta de Caim. E Abel pega um dos filhotes das suas ovelhas e oferece para Deus, e Deus, ele agrada daquela oferta de Abel. Eu já presenciei, inclusive, 2 diáconos que se desistiram da caminhada, porque quando começaram a meditar nesses personagens, por exemplo, um que nós não botamos aqui, Balaão, Caim, Abel, Davi e Saul, eles acharam que Deus era injusto, então eles decidiram a não caminhar mais na presença do Senhor, porque eles acharam que Deus era injusto. Mas não. Deus sempre dá a oportunidade antes. Ele avisa antes, assim como avisou Adão. Ele também
deixou o mandamento dele para que todos fossem conscientizados. E o homem, quando erra, ele tem consciência disto. Portanto, Adão, quando errou, desobedeceu, quando Deus chega no jardim para a todas as viradas, a Bíblia fala que todas as viradas da tarde, Deus vinha falar com aquela família ali no Éden, e eles, quando estava aproximando a hora, eles se esconderam, tanto ele quanto a esposa dele. E Deus, sabendo como conhece o intento, cada coração, ele fala assim, ó, tu comeu da árvore que eu te disse que não comesse. E a consequência nós não vamos nem falar, porque ela é bem conhecida no mundo dos viventes. Agora vamos voltar outra vez à oferta de Caim e a de Abel. Ali, como eu disse, que aqueles dois diáconos me chegou e disse que estava decidido a sair da igreja porque Deus era injusto. Porque Caim pega do melhor da terra e Abel pega apenas aquele cabritinho das ovelhas dele e oferece, e Deus faz descaso da oferta de Caim e agrada da oferta de Abel. Os irmãos podem lembrar que no início aqui eu falei que o homem precisa alcançar uma consciência espiritual. E Caim, quando oferece aquela oferta dos produtos da terra, ele estava mostrando que ele estava muito prazeroso em viver apenas com produtos da terra. E não sabia ele que Deus já tinha provido meio para resgatar o homem desta desobediência que tem nome de pecado. E ali, aquele que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi tipificado naquela oferta de Abel. Porque ele pega dos filhotes das suas ovelhas um filhote de 1 ano que não tinha defeito, não tinha mancha, e oferece a Deus, e Deus atenta para a oferta. Por quê? Porque Deus sabia que aquela oferta, ele tinha conhecimento que aquela oferta estava apontando para o Filho de Deus que tiraria o pecado do mundo. E a consequência de Caim por ter se aborrecido por Deus não atentar por aquela oferta dos produtos da terra, ele se ira e mata seu irmão. Ele vira logo, de imediatamente, um assassino, o qual a Bíblia relata que quem é cometido nesse tipo de delitos, ele corre o grande risco de perder o favor de Deus, que é a graça, este favor imerecido de voltar para a eternidade e viver ao lado de Deus. Agora vamos para Noé. A população, a raça humana tinha se degenerado no pecado. A Bíblia é bem clara a respeito disto. E Noé é aquele que tinha um pensamento voltado para Deus, para aquele que é espiritual. Inclusive, provando isso, Deus, nas Escrituras Sagradas, diz que Deus achou graça em Noé porque ele era um justificado pelo Espírito de Deus e deu ele aquela incumbência de realizar um feito admirado na época da arca, que é o símbolo de arrebatamento, de livramento de morte,
Então, a arca representa muito isto. E qual a consequência da obediência de Noé ter alcançado esta consciência espiritual? Ele foi privado da destruição degenerada que Deus tinha imposto sobre os filhos dos homens, os homens, as criaturas que viviam sobre a terra. A consequência foi essa, de Noé e a sua família serem preservados. Agora, em quinto lugar, os filhos de Jacó. Nós não vamos nem mencionar Jacó, porque já falamos bastante a respeito de Jacó, nos pontos que ele errou e também nos que ele mostra um arrependimento. Mas vamos falar dos filhos de Jacó, aqueles que dão linhagem às tribos de Israel. Eles, por ciúme, agindo como Caim, eles intentam matar José, que eu coloquei aqui como José do Egito. E ali teve um dos irmãos que o coração dele pesou, mas eu acredito que seja as mãos de Deus livrando da morte aquele filho que era amado pelo seu pai, que era José, e que tinha um propósito de Deus na vida daquele homem. Eles intentaram matar, depois joga dentro de um buraco e mata ali uma besta fera, suja suas vestes de sangue e leva e dá ao pai como se uma fera tivesse comido, tivesse devorado José. E qual foi a consequência daquele ato? Eles foram levados, alguns anos depois, para o Egito e escravizados cerca de 400 anos como escravo. A consequência de uma consciência na razão ou consciência carnal, que teve ciúme ali, como Caim teve ciúme de Abel, eles também tiveram ciúme do próprio irmão pelo tratamento que Jacó dispensava a José, e fizeram aquela atrocidade, teve uma consequência bem grave para toda aquela descendência dos filhos de Jacó. Agora vamos para Moisés e o profeta Isaías. Moisés, conhecemos bem, que era a história de Moisés, até uma história bonita, aonde Nabucodonosor intentava matar todas as crianças, e Moisés nasce naquele período, e por um plano de Deus ele é criado dentro do palácio do homem que queria matá-lo, os filhos do povo hebreu que habitava no Egito. Então, ele ali depois, por se deparar com a injustiça do povo egito sobre os seus irmãos de sangue, ele mata ali um feitor egípcio e terra, e quando aquilo foi descoberto, ele fugiu. Fugiu, veio para Midian, e ali de um príncipe ele vira um pastor de ovelhas, e de pastor de ovelha Deus faz dele um condutor do povo para tirar o povo da escravidão. E também uma história conhecida e muito mencionada até nos dias de hoje. E ele, quando Deus chama ele ali ainda meio cismado, desconfiado, Deus fala com ele, dá ali algumas experiências e ele executa o chamado de Deus. E por que colocamos Isaías? Isaías era um profeta também que vivia no meio do povo de Israel,
ali mediante reinos difíceis que se desviava do caminho de Deus. E ali na morte do rei Uzias, ele tem ali o seu chamado profético para realizar algo tão sublime que era anunciar a vinda do Messias na terra para trazer esta redenção hoje que nós somos beneficiados por ela. Ele foi capaz de tudo, mas isso antes ele não tinha esta consciência. Ali naquele sepultamento, naquele velório do rei, ele tem ali a sua experiência espiritual e ele é alcançado nesta experiência espiritual, o qual ele confessa seus pecados e ali ele foi purificado por aquela brasa viva que é tirada com a tenaz do altar e toca seus lábios, e ele reconhece ali os seus pecados, que ele era um homem de lábios impuros, quer dizer, falava de qualquer maneira, e vivia no meio de um povo de impuros lábios, que não tinha sentido o que eles pregavam, que quando pregava uma coisa e via outra. Então esta foi a consequência. Nós conhecemos bem a história do profeta Isaías, ela também é uma história muito bonita que deixa muitos ensinamentos para nós até o dia de hoje. Agora vamos para Saul e Davi. Davi e Saul. Primeiro Saul, porque foi aquele que foi que mandou Samuel recebeu o mandamento de Deus para ungir ele rei de Israel. E nós colocamos um perto do outro porque tem muito a ver. Ele também é aquele que despertou na sua razão carnal medo de perder o posto de rei para Davi, e por várias vezes ele até intenta matar Davi por ciúme, mas Deus sempre livrou Davi porque ele era um escolhido, também ungido rei pelo mesmo profeta Samuel. E nós vemos ali a diferença. Todos os dois pecaram. Saul com a desobediência, quando Deus manda que ele fosse ali aquelas nações e matasse tudo e não levasse nada daquelas riquezas, nem animais, nem nada, e ele desobedece e preserva a vida do rei e ainda leva as riquezas daquele reino para o povo. E na hora que Samuel confronta ele tira o corpo fora e coloca a culpa no povo. É que o povo agradou e nós trouxemos para sacrificar em louvor ao nome de Deus. E Deus dá uma resposta aí, fala assim, olha, não tenho prazer em sacrifício. Tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E ali Deus despreza aquele homem, o qual nós sabemos também da história, a consequência daquela desobediência encerra em morte. E Davi? Davi também é aquele que pecou, que de olho na esposa de um dos servos tão fiel a ele arma ali uma cilada para que aquele homem fosse morto e ele ficasse com a esposa de Davi. Mas também foi confrontado pelo mesmo profeta que confrontou Saul. Aliás, ele foi confrontado por outro profeta, por Natã. Saul foi confrontado por Samuel e Davi por Natã. E aquele profeta, quando diz a Davi
que ele era aquele homem que tinha feito aquela atrocidade, ele mostra ali um sentido de arrependimento. Ele se colocou nas mãos de Deus e aceitava todas as punições que Deus impusesse sobre ele. E em cima disto, nós vemos a grande diferença entre Davi e Saul. Um tinha lugar para arrependimento e o outro não. Um transferia sua culpa para um povo que não tinha nada a ver com a desobediência de Saul, e Davi se coloca nas mãos de Deus. Aceitou toda a correção que Deus impôs sobre a sua casa, sobre a sua vida, de ser perseguido e tantas coisas mais. E agora vamos para Salomão. Salomão foi aquele também escolhido para dar seguimento ao reinado do seu pai, que era Davi. Mas uma certa época da vida deste rei Salomão, ele também se mistura a consciência espiritual com a consciência carnal, e foi aquele homem que fez a grande besteira de ter arranjado para si 1000 mulheres. Uma vaidade que trouxe consequências drásticas para Salomão. Nós conhecemos também bem a história, e tudo indica que no final da vida de Salomão ele se arrependeu. A gente cremos nisto pelo o livro de Provérbio que ele escreve, que fala, que dá o entendimento de um reconhecimento daquele que anda por conta própria e aquele que anda segundo os mandamentos de Deus. Agora vamos dar um pulinho bem longo. Vamos do Salomão para Judas Iscariote. Judas Iscariote foi um dos 12 escolhidos para andar com Jesus, mas a palavra é bem clara que ele era aquele que nunca teve essa consciência espiritual, ele só pensava nas coisas. A Bíblia até relata que ele era ladrão das ofertas que caía na bolsa. E nós sabemos a consequência quando ele vê a grande besteira que ele fez da sua ganância em vender o próprio Filho de Deus por aquelas 30 moedas de prata. A consequência dele foi se enforcar. Ele mesmo por si se enforca. E não teve lugar de arrependimento no coração de Judas Iscariote, mesmo tendo o ensinamento dos companheiros que ele andava junto. E junto com ele tinha Pedro, que o próprio Jesus diz que ele foi um dos escolhidos para ser cirandado por Satanás. E Jesus roga a Deus, porque Jesus conhecia o coração daquele homem, que apesar assim, de afoito, falava muitas vezes de qualquer maneira. Ele teve também as suas experiências bem amargas, depois preso com uma morte decretada, mas ele obedece o mandamento de Jesus, que era para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E nós sabemos claramente que este revestimento de poder é o mesmo batismo com o Espírito Santo que é tanto pregado na igreja e anunciado por João Batista. Que ele batizava com água, mas vinha alguém que batizava com o Espírito Santo e com fogo, que muita gente também não consegue entender esta colocação de João Batista com o Espírito Santo e com fogo. Fogo fala de juízo
E o Espírito Santo é de revestimento para nos ter poder para testemunhar do amor de Deus nas nossas vidas. E depois de Pedro, aí Pedro permanece em Jerusalém, ali, com suas experiências, e é capaz de, em uma pregação, ali render 5.000 almas para o reino de Deus, em outra 3.000 almas, e aquele que viveu nunca mais temeu a morte por amor de Cristo. Mas por isso e esta consciência espiritual é o Espírito Santo governando em nossas vidas. Por isso escrevi este louvor que eu acabei de cantar agora no início desta conversa. Foi uma obra de hoje. E eu tenho a preocupação de, até nas letras que eu escrevo, ter uma mensagem apontando para uma espiritualidade, por uma santificação, por um reino, pelo reino dos céus. E agora vamos falar de Saulo, que logo em seguida se torna Paulo. Saulo quer dizer grande, fala dos seus conhecimentos, do seu grande prestígio no meio das cortes de Israel. E ele, quando encontra Jesus, ele alcança esta consciência espiritual que nas suas cartas deixou tantos ensinos para nós, até o dia de hoje, que mostra verdadeiramente o caminho da salvação, aquilo que nós não devemos fazer, até podemos, mas não devemos fazer, que ele foi bem claro nisso, que tudo, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E quando ele se torna Paulo, que quer dizer pequeno, lançado por terra, todos os seus conhecimentos foi mostrado na sua cegueira, que era como escama nos seus olhos, e nós sabemos também a consequência tanto da desobediência quanto na obediência, o que este servo foi capaz de realizar dentro das Escrituras Sagradas, na sua história. E o último, nós deixamos Tobias e Safira. Por que deixamos esse por último? Porque eles deram um exemplo nas suas vidas do que nós estamos assistindo hoje. O homem está desprezando a palavra de Deus pela ganância, mentindo para o Espírito Santo, tanto o esposo, que era Tobias, e a sua esposa Safira. Ambos estavam de acordo com as suas mentiras, com a sua ganância, e nós sabemos muito bem o final de ambos, que terminaram fulminados mortalmente, instantaneamente. E isso aí dá um entendimento seguinte, um entendimento de todos aqueles que é voltado para o mundo material, todos esses personagens que nós escrevemos aqui, nós anunciamos aqui nessa lista de, deixa eu ver, 13, 14, 15, 16, sem contar ali os mais nome por nome dos filhos de Jacó. O que nós queremos dizer e deixar como experiência, como ensinamento? Se quisermos salvar as nossas almas, nós temos que buscar esta consciência espiritual que é o Espírito Santo nas nossas vidas.
Porque quando ele habita nas nossas vidas, não vai ter espaço, porque nós vamos estar com ele dentro dos nossos corações e não vai ter espaços para mentiras, para ganância, mau testemunhos. Então, nós precisamos estar buscando esta consciência espiritual que é o Espírito Santo governando nas nossas vidas. Queremos encerrar aqui. Hoje não é uma mensagem como de costume, mas uma conversa, um entendimento acerca daquilo que precisamos para a nossa salvação. Nós precisamos adquirir isto se quisermos ser vitorioso no reino dos céus.